Meu agradecimento por este convite e estar presente nesta sessão, e agradeço então ao Sr. Presidente da Câmara e à Dona Suzy, costumo chamar Suzy, que é Presidente da ADRAS, e naturalmente o Sr. Coronel Falcão, pela vossa amabilidade em convidar-nos para estar presente. Celebramos no dia 20 passado o 14º aniversário da independência reconhecida internacionalmente pelas Nações Unidas, e naturalmente nós damos graças a Deus por este acontecimento. Na sequência daquilo que foi dito aqui, eu não me vou alongar, queria manifestar apenas o meu apreço pelas intervenções e sobretudo focar dois aspectos que nós, os timorenses, incluindo eu, devemos sublinhar e cultivar, sobretudo, nestes tempos que decorrem. Em primeiro lugar, estudar a nossa história. De facto, a minha própria experiência, que fiz a 4ª classe em Ossu, depois o seminário menor em Dar, nós estudávamos mais a história de Portugal, e eu no exame fiz o exame sobre Dom Carlos I, porque o meu nome era Carlos, é Carlos. Portanto, sabíamos mais coisa de Portugal do que de Timor. A mesma coisa sobre a geografia. Não é? Sabíamos todos os rios, as serras, os vales de Portugal do que de Timor. Portanto, é uma questão agora de, enfim, sobretudo o nosso governo e o Ministério da Educação, insistir nisso, na história e no conhecimento da nossa própria história. Devo dizer que muitos dos meus concidadãos e uma parte da sociedade pensa e está convencida e luta fortemente por isto, que a história só começou em 1975. Para trás é um obscuro total. Não querem saber do que passou nos séculos passados. A história de Timor não começou em 75 com a Fretilin. A história já começou com o contato com os portugueses a partir de 1512, 1515, 1640, por aí adiante. Já em 1695, 96, havia um topaz, Dom Antônio Ornai, que dizia: Timor é para os timorenses. E por isso pensava era expulsar os brancos, sobretudo os missionários, para fora de Timor, porque Timor era para os timorenses. Dizia isso, mas com certo interesse, porque ele queria também apoderar-se de todo o sândalo. Portanto, há afirmações que, enfim, nós devemos analisar bem. Seja como for, no século XVII, XVIII, houve revoltas, não é? Para isso, e por isso podemos dizer que a história já vai muito mais longe. A segunda nota que eu queria sublinhar sobre a história: a nossa história deve ser mais abrangente. Quero dizer, se hoje uma parte da sociedade insiste na sua história, e sobretudo a história que começou em 1975, tem aí uma característica ideológica, política interesseira. Não é uma história fria, rigor com rigor. Devemos confessar que há verdades, temos que notar que há erros. Portanto, esta história abrangente, sem dúvida, vai até 1515, naturalmente com a presença dos portugueses, e se fala da abrangência, devemos também admitir a presença de 24 anos durante a ocupação indonésia. Podemos dizer, a mente, a visão dos timorenses alargou-se muito com a presença da Indonésia em Timor-Leste, com a rádio, com a televisão, com os telemóveis, com, enfim, com os jornais. Portanto, há coisas positivas. E o estabelecimento de escolas em todas as áreas, mesmo as mais remotas. Isto também entra na nossa história. E quando falamos da história, da abrangência da história, queremos também, sublinhar
ação, contribuição da Fretilin, ação, contribuição da UDT, ação, contribuição da APODET e de todos os partidos. Todos lutaram por Timor. Portanto, esperamos que haja mais, não é, historiadores timorenses. Agradeço aqui a presença do Dr. José Bárbara Branco. Eu tenho como oftalmologista o Dr. Joaquim Torres, ali na Avenida Sá da Bandeira, no Porto. Dizia-me ele logo no nosso primeiro encontro: o senhor Bispo sabe que aqui no Porto há um médico, deve ser o único português que tem muitos livros sobre Timor. Eu não sabia quem era, finalmente é o senhor Dr. José Bárbara Branco. E depois sublinhamos, enfim, a presença do Dr. Rui Fonseca, que através da editorial Crocodilo Azul, já não é crocodilo vermelho ou verde, mas crocodilo azul. Esperamos que não tenha também ali uma cor protista. Seja como for, está a valorizar tudo aquilo que diz respeito à história de Timor e, enfim, trazer de novo o que aconteceu por lá ao longo destes séculos. E nosso agradecimento, doutor, né, por, enfim, fazer reviver Paulo Braga, outros escritores que passaram em Timor. Sobre a cultura, é um tema sempre cadente, esta da cultura. A cultura é muito complexa e, naturalmente, a cultura timorense tem dimensões portuguesa, indonésia, cristã, católica, humanista, portanto, é uma cultura muito rica. E por isso, quando falamos da língua, naturalmente, eu defendo sempre pessoalmente que um povo como o timorense, uma região como Timor, tem de viver com 4 línguas. As 2 línguas oficiais já escritas na Constituição, o português e o teto, mas também falamos e precisamos de saber, cultivar e estudar a língua inglesa e, ao mesmo tempo, a língua indonésia, para sermos não só um povo característico com a sua identidade própria entre a Indonésia e a Austrália, mas um povo mais característico ainda porque domina bem essas 4 línguas. Talvez seja um bocadinho superior ao povo português, só fala português, agora já muito fala inglês, não desfazendo aquele que está lá no campo, no norte de Portugal, o mirandês. Mas, enfim, estas 4 línguas constituem uma riqueza para Timor. Portanto, nós sabemos que no campo da política, no campo da economia, enfim, da promoção do progresso, já há setores que trabalham para isso e rogo a Deus que trabalhem bem. E nós, que estamos na retaguarda, Dr. José Branco, Dr. Rui Fonseca, Dr. Barbedo Magalhães, Dr. Filipe Tomás e Professor Arthur Teodoro de Matos, e também os timorenses, vamos cultivando estes aspectos culturais e históricos que são muito mais relevantes, que nos humanizam a nós do que propriamente a política que nos divide. Portanto, a Câmara Municipal de Lausanne e a associação presidida pela dona Núlia, os meus parabéns, os meus agradecimentos, e a todos vós os nossos agradecimentos. Na pessoa do Sr. Presidente, queria fazer chegar à população de Lausanne a nossa admiração, o nosso profundo agradecimento pelo apoio contínuo pelo povo de Timor-Leste. Eu então chamo o Sr. Fernando só para entregar um livro meu ao Sr. Presidente como sinal da nossa amizade, da nossa fraternidade e da nossa homenagem. Sr. Fernando, faz favor. E termino. Muito obrigado pela vossa atenção.